Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Hoje, live de domingo. Vamos fazer um pouquinho de crítica, né? Vamos fazer uma live meio crítica, tentar fazer, né? Um pouco de crítica aí com relação a essas realidades, né? Que nós precisamos aprender a melhorar em nossa vida. Seja bem-vindo José, seja bem-vindo Cândido, seja bem-vindo Bruno Sedano, Lu Morandi, obrigado pela presença, que bom que vocês estão aqui. Coach José Viriato, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Nós hoje vamos falar sobre a live da crítica, né? E o que nós hoje, né, vamos aprender. Eu vou falar basicamente para vocês alguns segredinhos da perseverança, que é um pouquinho do tema da live de hoje, né? Que é a baixa tolerância à frustração, etc. E também vou falar sobre 10 pontos importantes para você conseguir perseverar de verdade. Né? A gente está aí numa situação de vida, no aspecto de saúde, no aspecto pessoal, porque muitos dos nossos planos estão mudando, né? Que talvez as nossas metas do começo do ano começaram e a gente, por uma série de circunstâncias, está tendo que adaptar as coisas. Oi, mãe, seja bem-vinda. E nós precisamos falar sobre isso, né? Fazer um pouquinho de crítica a esse comportamento humano que a gente precisa aprender a manejar para que isso não afete basicamente o nosso cotidiano mesmo, né? As nossas relações, as nossas metas, a nossa forma de lidar com os nossos próprios objetivos e o alcance deles, né? Então vamos falar sobre isso hoje. E a frase do dia? Hoje a frase do dia é de Johann Goethe. Acho que ele é um poeta. Ele diz o seguinte, a frase do dia de hoje diz o seguinte: o gênio, esse poder que deslumbra os olhos humanos, não é outra coisa senão uma perseverança bem disfarçada. Gostei dessa frase, ela é boa, né? Então, depois eu posto ela no feed para vocês, depois curtirem, compartilharem com as pessoas que vocês gostam e etc. Bom, então vamos começar a live propriamente falando. Primeiro tópico que eu queria refletir com vocês é sobre o porquê que perseverar é tão importante, né? Porque muito se fala sobre perseverança, muita gente daí comenta, né, alguns aspectos, principalmente no campo hoje em dia do coaching, né? Eles falam muito sobre isso, sobre perseverança e tal. E eu queria voltar um pouco nesses conceitos, naquilo que o senso comum e as pessoas aí até costumam dizer de forma técnica, por que realmente isso é importante. Eu quero partir desse pressuposto e também quero falar sobre o que a psicologia explica quando nós desistimos de alguma coisa, né? Como é que a gente lida com isso, como é que a gente faz, né? E 10 dicas para a gente poder não desistir tão facilmente. Hoje eu vou falar sobre esses aspectos na live todinha, né? Então são esses 3 tópicos. E o que? Sabe aquele ditado clichê que ele faz um baita do sentido, que água mole em pedra dura tanto bate até que fura? A importância da perseverança é isso. É uma virtude, essa perseverança é uma virtude, perseverar, fazer alguma coisa várias vezes, né? Várias vezes, tentando alcançar caminhos ali que sejam mais fáceis. É a grande virtude dos mais perfeitos seres humanos que já puderam existir nessa terra, né? Então, por exemplo, quem que você considera um expoente na sociedade, né? Em geral, assim, seja no campo do esporte, seja no campo da música, seja no campo da arte, seja no campo da poesia, seja no campo da ciência ou dos negócios e etc. Quem que você acha que é uma pessoa expoente? O que você vê que tem de elemento em comum a todas essas pessoas, se você parar para pensar um pouquinho? Por exemplo, o Ayrton Senna no esporte, o Michael Jordan, né? O Beethoven, por exemplo, da música, né? O Pablo Picasso na arte, né? Sei lá, na poesia, o Pablo Neruda, né? O Thomas Edison, que inventou a lâmpada, por exemplo, né? Ou então no campo dos negócios lá, o Warren Buffett, né? Que é um dos maiores homens ricos do mundo, né? Sei lá, Roberto Justo, sei lá, quem que é que você pense aí? Todas essas pessoas, elas conseguem insistir e persistir num objetivo,
né? Só que nós, leigos, seres humanos mortais, precisamos entender o porquê que nós, às vezes, não temos a mesma característica que os outros, que esses outros grandes. Por quê? A nossa tendência é achar assim, não, mas eles são especiais, eles são diferenciados, eles isso, eles aquilo, eles não são igual a gente, seres humanos comuns, etc, etc. Esse é o grande engano. Eles são seres humanos tão comuns quanto nós, só que eles descobriram alguns mecanismos ali que possibilitam a eles alcançar aquilo que eles querem. E um deles é que eles conseguem ter alta capacidade de resistência à frustração diante de certos aspectos. Por exemplo, o que a psicologia explica sobre a desistência de objetivos? Primeiro ponto. Se você não sabe, se você não tem clareza daquilo que você deseja de verdade, se você não sabe o que você quer, para que você vai lutar, insistir diante de algo que você não tem clareza, você acha que é vago? Não vai fazer sentido. Então, o que isso interfere na vida da gente? Quando você tem uma falta de clareza dos benefícios que você vai obter com o que você deseja, isso também interfere para você não perseverar com alguma coisa, né? Aí é quando você precisa alcançar alguns objetivos, você começa a culpar outras coisas, outras pessoas do sistema, sei lá o quê. Porque você não sabe o que você quer. Você fica meio que viajando de acordo com o vento, né? Então, essa determinação, esse esclarecimento, que é um pouco até piegas falar isso, mas faz um baita sentido, né? Tem total diferença na vida das pessoas, né? Quando elas têm essa capacidade de esclarecer na cabeça delas isso. Então, saber o que você deseja de verdade e saber os benefícios, eleger mesmo, assim, mesmo que arriscando alguns palpites. Outra coisa é aquela sensação de punição que a gente tem, que às vezes meio que faz a gente querer desistir dos nossos objetivos, quando a gente está tentando alguma coisa e por algum motivo deu muito errado. Às vezes acontece, né? Eu tô lá, sei lá, querendo tirar uma nota boa numa prova de um concurso, por exemplo. E eu tô estudando, e eu vou lá, vejo a nota do concurso, foi um horror, né? Então assim, deu muito errado, eu tava com uma expectativa que não foi realidade. Isso desmotiva, naturalmente. Outra coisa é quando eu alcanço o resultado parcial daquilo que eu quero atingir, e esse resultado parcial, ele me faz também desmotivar, porque às vezes eu vou com muita sede ao pote e eu consigo só metade daquilo que eu quero do pote, né? Então, o alcance parcial de algum resultado pode me incentivar uma desmotivação, quer dizer. Outra coisa, quando eu alcancei o resultado, isso aqui é interessante, quando eu alcancei o resultado, mas por algum motivo, não vou especificar muito bem qual, o cenário muda e eu perco esse resultado alcançado. Isso faz a gente querer chutar o pau da barraca, desistir de tudo, largar pra lá, enfim, mudar. E às vezes até nunca mais fazer. Então, sabe aquela ideia de você teve o gosto, mas te tiraram aquilo? Isso dá uma tristeza, né? Desmotiva e tal. E essas características que eu estou citando são coisas que todos nós temos que estar preparados para poder lidar com isso, para não desistir dos objetivos, né? Outra coisa é quando você está fazendo algo, né? Você está lá, sei lá, estudando para concurso, querendo investir num projeto e tal, alguma coisa assim, e alguém começa a fazer você se sentir mal por aquilo que você está fazendo, dando uma impressão, dando uma sensação que aquilo é um erro, aquilo é uma coisa ruim de ser feita. Isso também gera uma desmotivação. E nós precisamos saber colocar, assim, um certo limite, né? Perseverar, né? Se você realmente quer alguma coisa na sua vida, você tem que conseguir perseverar, né? E essa perseverança, ela também precisa de um outro aspecto para você conseguir alcançar o objetivo, que é o quê? Você não ter tanta pressa, né? A impaciência, ela atrapalha no processo de você conseguir manifestar essa capacidade de perseverar mesmo, né? De você ir lá e fazer. Então, se você está com dificuldade, né? Se você não tem paciência, é melhor você pensar a respeito de uma coisa. Será que você está absorvendo muito uma característica da pós-modernidade?
Por exemplo, o nosso cérebro ele pode estar acostumado, ele pode ter acostumado a uma velocidade muito rápida, porque hoje em dia tudo a gente consegue no alcance de um toque de um botão na tela de um aparelho. E existem algumas outras realidades, por exemplo, alcance de metas específicas, que essas coisas elas demoram um processo para acontecer. Esse processo que demora para acontecer, essa velocidade cronológica de algo acontecer, é fundamental para que você saiba ter tolerância à frustração. Né? Tentou uma vez, não deu conta, não deu certo, espera, tenha paciência, devagar você vai conseguindo ali, vai criando uma forma de perseverar naquele objetivo, né? Para conseguir alcançar o que você tanto deseja. Outra coisa também que atrapalha, né, que desmotiva, segundo a psicologia, é uma inconsistência comportamental na virtude da perseverança. Por exemplo, a atitude da pessoa dura até o ponto que a cabeça dela fala assim, não vale a pena ser tentado mais. Então é uma inconsistência. É quando ela dá ouvidos para uma vozinha interior que fica falando na cabeça dela para ela desistir logo porque não vai dar certo, né? Então isso também atrapalha. E todos esses pontos são pontos para que cada um de nós saiba, né? Enfim, saiba não ceder facilmente a essa realidade, né? Assim, que é meio que igual a todo mundo, né? Meio que quase todo mundo vive isso quando você se propõe a fazer alguma coisa, né? Então, tem tudo isso. Agora, como é que a gente pode fazer para não desistir? Quais são as 10 dicas que eu quero passar para vocês para isso facilitar o processo de alcance de objetivos, de aumentar um pouco mais a tolerância à frustração? Atenção! Se você que tiver curiosidade, leia um livro chamado Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho. É um livro genial. Vocês vão entender muito bem o que eu estou falando aqui, que eu estou fazendo meio que um resumão geral aqui para vocês. O primeiro item para você saber perseverar, para você ter tolerância à sua frustração, é ter visão. Sim, às vezes a gente fala assim, não, mas eu tenho visão. Será que tem mesmo? Será que você consegue descrever claramente tudo que você quer, do jeito que você gostaria, e colocar o tempo certo de alcance disso, mesmo que seja uma estimativa? Se você tem essa visão nítida, parabéns, a gente vai passar para o próximo tópico, né? Que teria que ser o planejamento detalhado. O planejamento, gente, ele é o esqueleto de um corpo humano, por exemplo. Se você não sabe planejar, você não vai alcançar objetivos. A gente precisa parar de acreditar de que as coisas elas sempre acontecem do nada, como se alguém descobrisse o seu projeto, o seu plano, ele fala assim, não, vou comprar a sua ideia, vamos lá que eu te ajudo, vamos lá que eu faço você alcançar seus objetivos, eu vou fazer junto com você. As coisas não são assim. E o planejamento, ele pode ser classificado de várias formas. Um planejamento excelente, um planejamento bom, um planejamento mais ou menos, um planejamento ruim, um planejamento péssimo, né? Então, se você está planejando, mas precisa melhorar alguma coisa ali, você precisa reestruturar algumas coisas, faz a reestruturação, planeja melhor, aprenda a fazer se você não sabe, né? Porque se você tem um plano, isso é o segredo do seu sucesso. Se a gente parar para poder comparar aqueles grandes da área do esporte, por exemplo, se você fala assim, não, a gente vai para as Olimpíadas de 2000 não sei das quantas, eles começam a treinar 3, 4 anos com antecedência. E eles fazem um planejamento geral, alimentação rígida, treinos rígidos, monitora o corpo, saúde e medicamentos e alimentação, já falei, né? O lazer é restrito e tal, tudo muito dentro de uma disciplina rígida, rigorosa. Só que para você alcançar o sucesso que você almeja, poucas pessoas têm capacidade de pagar o preço que elas querem. Por isso que as pessoas elas vivem frustradas na vida, né? Não quer pagar o preço. E aí, quando falar, isso aí não tem nada a ver comigo não, tal, não sei o quê. É aí que as coisas elas acabam vivendo dentro de uma realidade de uma vida triste. Uma vida, né, que você fala assim, minha vida é assim mesmo, deixa pra lá e tal. Se acomoda, né?
E não, vamos lá, vamos tentar, né? A crítica é essa, corra atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas coisas, né? Para você não ficar com raiva do mundo, achando que o mundo é que te deve alguma coisa, né? Enfim. Terceiro tópico, né? Coloque na sua cabeça que a parte faz parte do todo. Vocês entendem quando eu falo isso? Vou fazer uma comparação para vocês entenderem. Imagine que vocês estão montando um quebra-cabeças. Quando vocês estão montando um quebra-cabeça, vocês esparramam na mesa lá o tanto de peças. Não é assim que a gente faz? A gente vai lá pegando as peças que se parecem, tentando ver se encaixa aqui, encaixa ali, tal. E aí você gradualmente vai vendo de que uma peça por peça, aquelas partezinhas, elas vão constituindo um todo. Então, coloque na sua cabeça, a parte faz parte do todo. Você alcançou um resultado, isso não quer dizer que você já chegou no fim. Você tem que ter a visão, lembra da visão nítida? Você tem que ter a visão do todo. Se você não tem a visão do todo, você vai achar que a parte já faz parte do todo e aí é a hora que você se frustra. E às vezes não faz. Então vamos lá, comemore as pequenas vitórias, acho muito bom, só que tenha a visão sistêmica de como que as coisas acontecem, de como que as coisas funcionam, que isso vai te ajudar a alcançar o seu objetivo. Outra coisa, se você tem lá uma desmotivação frequente, contínua e tudo mais, sempre tente arrumar alguém para poder exercer o papel de motivar você às vezes, porque é muito comum às vezes a gente ficar meio para baixo mesmo, né? Tipo assim, nossa, eu tô com tanta preguiça, não quero ir, tal. Em exercício físico a gente faz isso, né? A gente faz corpo mole, aí se a gente arruma uma pessoa que vai fazer treinar com a gente e tal, e ela vai lá, vamos lá e tal, não sei o que, motiva a gente vai lá e faz, né? Então, arrumar alguma pessoa que te incentive a ir em direção ao seu próprio objetivo. Isso ajuda muito, muito mesmo. Outro ponto, quinto ponto, evite contar, eu acho que todo mundo sabe disso, né? Não sei. Evite contar para todo mundo o que você está querendo fazer. Selecione quem deve saber das coisas que você faz, né? Porque nem todo mundo torce para o seu sucesso. Alguns acabam torcendo para o seu fracasso. Então saiba quem você pode contar os seus projetos, seus sonhos, e evite contar para todo mundo, né? Autoexplicativo isso aí. Porque tem gente que às vezes começa a ficar criticando demais, e algumas pessoas têm mais vulnerabilidade, são mais sugestionáveis, e elas acabam entrando na onda dessas críticas e larga o projeto, simplesmente deixa de mão, né? Outra coisa, o sexto tópico, né? Aprenda a tolerar o desconforto do que precisa ser feito. Isso aqui é interessante, porque nós vivemos numa geração pós-moderna de que o desconforto é condenável. A gente quase que crucifica, criminaliza qualquer tipo de desconforto. Ainda mais se for um desconforto falado. Isso é um problema. Né? Então, aprenda a tolerar o desconforto daquilo que você precisa fazer. Por que disso, gente? Porque todo processo longo ou um processo grandioso, ou algum projeto que você quer alcançar, sei lá, qualquer coisa, ele vai ter uma zona de conforto que você não vai poder estar dentro dela mais. Você vai ter que fazer uma escolha de se desgastar em prol do seu objetivo. Pensar, planejar, sentar a cadeira ali, fazer e mexer, e aí, e não sei aonde, não sei o que, e ligar, e conversar e tal. Então, esse desconforto é um desconforto natural do processo. Se a pessoa não está disposta, a vida dela já tem um resultado a ser alcançado, e não adianta ela depois achar de que é o mundo que conspira contra ela. Não adianta, porque tem muita gente que pensa assim, mas Deus não olha para mim, o mundo conspira contra mim, que não sei o que, não tem nada disso, né? Ela não quer pagar o preço. Então, sétima dica, né? Aprenda a utilidade da excelência e da melhoria contínua. Eu disse para vocês sobre o livro Transformando Suor em Ouro. Esse livro vai falar, eu vou fazer um spoilerzinho aqui, vocês me perdoem. Ele vai falar sobre a roda da excelência. Não vou dizer o que significa ela, porque vocês vão ter que comprar o livro e ler para poder saber o que é. Mas a utilidade de você sempre mirar as coisas e fazer isso tudo com muita excelência, com um processo de melhoria contínua mesmo, sabe?
Isso vai facilitar, vai fazer com que você consiga alcançar os seus objetivos, e essa excelência, ela envolve você também entender o seguinte: você nunca vai dar uma tacada única e já conseguir chegar no topo, né? O processo evolutivo tem a ver com o tempo, o processo evolutivo tem a ver com a paciência que você precisa ter, o processo evolutivo de você se tornar excelente em algo envolve esse entendimento de você fazer gradualmente o planejamento estabelecido para alcançar o processo que vocês precisam, né? Que todos nós precisamos dentro do alcance de um objetivo, né? 8ª dica: saiba receber feedbacks. Nem todos estão ali para te desmotivar ou te fazer desistir. Alguns feedbacks, eles são importantes para que você consiga entender o que não está funcionando. E às vezes a pessoa desmotiva, né? Essa desmotivação vem porque quando você tá lá assim, a pessoa fala: olha, será que isso aqui não pode ser melhor? Aí a pessoa: nossa, não, eu vou fazer isso mais não. Nossa, tô fazendo tudo errado, sei o quê. Aí começa, né, criar uns trem nada a ver. Então, saiba receber feedbacks. Nem todo mundo está querendo te desmotivar ou te fazer desistir. Principalmente se esse feedback for de pessoas que realmente se importam com você, né? Porque essas pessoas, elas querem te ver bem e elas estão dando dicas importantes para você alcançar suas metas e objetivos. 9ª dica, essa é boa: aprenda a ser teimoso na coisa certa. Por quê? Nós temos que ter teimosia. Teimosia é você ficar lá, bater na mesma tecla sempre, né? Só que tem muita gente que insiste na teimosia perante aquilo que já está errado, né? Que está dando errado. Então, ser teimoso na coisa certa, né? Você insistir naquilo que está dando certo e persistir, tentar de novo e tentar de novo. Ah, Gulliver, mas como é que eu vou saber que se está dando certo e se está dando errado? O resultado a alcançar, né? Ou algum resultado alcançado, ele é um preditor claro de que alguma ação ela deve ser feita ou ela não deve ser feita, né? Então você precisa aprender a ser teimoso naquilo que realmente dá certo, né? E o resultado é visível, né? Você faz e às vezes tem um feedback, faz e tem um feedback, faz e tem um feedback positivo, né? Porque o resultado é o quê? Feedback positivo. Então, se não está dando certo de acordo com os seus objetivos, pode ser que uma reestruturação do planejamento se faça necessário, né? Se faz necessário. 10ª dica para você não desistir, para você perseverar e ser mais tolerante à frustração. Sempre busque conselhos de pessoas que já construíram alguma coisa na vida. Porque se alguém não construiu nada, né? Não tem nada construído, você pode estar fazendo como se fosse, querendo pedir um conselho, como se fosse, metaforicamente falando, andando de carro com alguém que nunca dirigiu. A chance da pessoa bater o carro e provocar um acidente é muito alta. Então, pegue conselhos de pessoas que têm alguma coisa construída na vida. Senão, você pode produzir um acidente com relação aos seus próprios projetos. Mãe, feedback uma opinião que a pessoa manifesta sobre o que ela acha a respeito do que você está fazendo, né? Por exemplo, se você faz lá um tapete de crochê e aí você pergunta para a pessoa: o que você achou? Aí a pessoa fala: nossa, tá lindo, Rosa, que bom, tal, não sei o que, tal. Essa opinião dela é uma linguagem técnica que a gente chama de feedback. Vem do inglês, né? É quando você alimenta de volta a pessoa, só que com opinião, né? Seria isso o feedback. E nesse ponto, né? A pessoa que te dá conselhos e diante de alguém que já construiu alguma coisa, né? Ela dá várias opiniões, dá vários feedbacks positivos a respeito daquilo que você está construindo, tentando contribuir de alguma maneira com a sociedade, com as pessoas em geral, com a vida, né, em si. Então, seria basicamente isso. E a crítica que eu tenho para fazer é o seguinte: com alguns questionamentos, algumas reflexões importantes. Diante dos seus projetos no comecinho de 2020, né? Tava lá, ano novo, vida nova, pá, todo mundo faz os projetos de fim de ano. Nossa, vamos lá, meu 2020 vai ser assim, eu vou fazer assado e papapá e papapá.
Eu postei uma figura no meu feed dizendo o seguinte, do Instagram, dizendo o seguinte, até o fim do ano eu vou 3 pontinhos. Para saber um pouquinho a respeito do que as pessoas andam tentando colocar em prática ou daquilo que elas já até desistiram. Porque depois que essa situação do corona aí veio, né, e tal, muitas pessoas podem estar tendo necessidade de alterar os projetos próprios que tem para sua própria vida, porque tá tendo que fazer racionamento econômico, né, de tempo aí, ficando muito tempo em casa e uma série de coisas, né, a rotina mudou bastante. Então, como é que tá sendo assim você com relação aos seus projetos do começo do ano? Né? Será que você mudou alguma coisa? Será que você desistiu de alguma coisa? Como é que anda o seu nível de perseverança naquilo que você busca para a sua própria vida? Talvez um projeto muito a longo prazo que você já alcançou parcialmente, talvez um projeto curto, ou então você ia começar ou está começando algum projeto. O quanto você está querendo investir de desgaste, de energia, né? de dedicação para tocar esse projeto e fazer ele acontecer mesmo e as coisas irem indo, né? E eu queria fazer essa reflexão com vocês hoje, né? Se você não tem um projeto, não tem uma ideia, não tem uma necessidade de querer contribuir com alguma coisa, por que não pensar nisso? Muito se tem falado nessa época de corona, que as pessoas estão assim, mas que tédio, nossa, minha vida tá muito ruim, nossa, eu não faço nada em casa o dia inteiro e tal. E eu fiquei pensando, falei, gente, mas por que as pessoas não criam alguma coisa, né? Que às vezes pode ser útil não só para ela, mas para um todo, né? Às vezes aprender uma habilidade nova, alguma coisa assim, talvez, né? Ou então você literalmente tentar desenvolver alguma outra coisa melhor, que tenha um impacto social um pouco mais de alcance ou então mais relevante, enfim, né? E talvez seja um momento para você renovar os seus projetos, ou você retomar os seus projetos, ou você criar um projeto novo, tá? Então, para hoje, era essa a live que eu queria fazer, né? era o tema que eu queria trazer para vocês, dentro dessa variação do mês que nós estamos falando sobre a raiva, né? Então, se você tem tido raiva por conta de não conseguir alcançar seus planos, não alcançar seus projetos e etc., é por isso. Talvez você está com baixa tolerância à frustração, porque você queria alcançar um objetivo, ele não foi possível ser alcançado de primeira, houve alguma interferência, e você não está sabendo perseverar. E isso está gerando raiva. Então, para você ficar menos raivoso, menos raivosa, é importantíssimo saber aumentar a tolerância ao atraso do meu alcance de objetivos. Eu preciso saber tolerar o atraso do alcance de objetivos, tá certo? Pessoal, amanhã temos live novamente. O tema da live é surpresa. Como nós estamos ali falando sobre raiva e etc, né? Vamos falar um pouquinho sobre quando você quer cutucar uma pessoa, sabe? Aquela pessoa assim que fica com tanta raiva que quer dar o troco. É algo mais ou menos parecido com isso. Amanhã, 21 horas, vamos falar sobre esse tema. Esteja presente, convide as pessoas que você sabe que tem que aprender a lidar com isso, né? Ou talvez você mesmo, tá bom? Pessoal, obrigado, viu? Fiquem com Deus. Até amanhã e a gente vai se falando. E escreve lá no feed do Instagram. Vai lá no meu Instagram, lá escreve lá no feed o que você quer terminar pro ano, né? No final desse ano você vai o quê? Completa lá a frase para nós. Tchau, até mais.